Olá, olá, bom dia. Hoje é dia 15 de março de 2024 e o tema de hoje, desta pequena palestra, desta pequena reflexão, é sobre os falsos profetas, né, de que o Cristo nos alertou. No Evangelho de Lucas, a fala do Cristo diz o seguinte: porque não é boa a árvore que dá maus frutos, nem má a árvore que dá bons frutos, porque cada árvore é conhecida pelo seu fruto. E mais adiante, em Mateus 7, 15 e 20, diz o Cristo: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós com vestidos de ovelhas, e por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Esta reflexão, ela demanda, digamos assim, várias interpretações. Nós podemos pegar uma interpretação, por exemplo, apenas pelo aspecto religioso, né? Daqueles falsos profetas, daquelas pessoas que vêm falar em nome do Cristo e que ele já alertava do surgimento desses falsos profetas, né? No grego, a palavra profeta ela vai além disso, né? A palavra profeta tem a ver com falar em público, né? Com explanações, com palestras, digamos assim. E a gente também não pode apenas pegar as palavras do Cristo apenas no tempo em que foram ditas e também, além dessa temporalidade, apenas aprisionar essas falas no campo da religião, por exemplo, né? Então, é preciso ir mais além. É preciso ir além porque o Cristo falava para o mundo. Ele não falava só naquele tempo, ele falava para todos os tempos, aonde que devíamos tomar cuidados com os falsos profetas, sejam eles de que área forem. Porque hoje você observa que existem, inclusive em termos religiosos, existem pessoas se autodominando, profetas, apóstolos, discípulos, mestres, etc. E que na verdade não tem nada a ver com isso. Na verdade, usam da palavra para manipular os incautos, os ingênuos, etc. E nesse mundo que vivemos agora, então surgem em todas as esferas, todas as esferas, em todos os tempos da vida, em todos os estratos, substratos da vida, existem então essa proliferação de falsos profetas, de pessoas que vêm com o intuito de enganar. Essa é a realidade. Então nós temos que trazer essa leitura para a nossa realidade também, por força de que muitos são os enganadores que estão aí, em todas as esferas de atuação humana.
em todos os espaços de atuação humana, seja na religião, seja na ciência, seja na filosofia, seja na educação, seja na política, principalmente na política, nós estamos cheios de falsos profetas, no sentido de que são pessoas de má índole e que vivem a discursar, a trazer narrativas que são mentirosas, que são falsas. Tudo isso para enganar o povo. Então, quando a gente separa, essa separação que se faz de religião, né, ciência, política, filosofia, na verdade, essa separação ela não existe porque nós vivemos no conjunto. Né? A vida é um conjunto de todos esses elementos, de todos esses setores, né? De todos esses fatores. Então a vida é ampla. E aí então surgem os falsos profetas de todas as estirpes. É lógico que no campo do espiritual, da espiritualidade, da religiosidade, existem aquelas criaturas que têm um grau de consciência, um grau de iluminação e que vêm trazer coisas para a nossa reflexão, para a nossa melhoria existencial. Mas temos que tomar cuidado é com o outro lado, com esse lado que vem para enganar. Em termos religiosos, isso está presente em todas as religiões praticamente, salvo raras exceções, os falsos profetas, né? Os falsos cristos. Todo dia surge alguém, principalmente nesse mundo da internet, todo dia surge alguém dizendo propagar algumas verdades. Né? E que, na verdade, a verdade, às vezes, é muito de cada um. Conforme a pessoa interpreta, né, o conhecimento no caso, o conhecimento religioso, conforme ela interpreta, essa interpretação ela é pessoal. E nem sempre ela é a verdade absoluta, até porque não existe no meio humano a verdade absoluta. Tudo são meias verdades. Né? Às vezes são fractais de verdade. E cabe a nós que queremos evoluir, ir juntando esses fractais de verdade para chegar a uma verdade, digamos assim, mais pura. Isso é que nós precisamos fazer. E isso ninguém vai fazer por nós. Cada um tem que fazer, né? Porque ninguém vai trazer para nós a tradução de todas as coisas de uma forma definitiva. Sempre são pontos de vista individuais, como é o meu caso aqui. Eu também não sou o dono de nenhuma verdade absoluta. Então nós precisamos ter essa noção, isso quando se trata da evolução espiritual. Mas a evolução espiritual, ela se dá nessa evolução, nesse terreno, né? Nesse terreno, vou me redundar aqui, nesse espaço que vivemos aqui, nesse planeta, nesta vida. Então, tudo essa materialidade que nós enfrentamos, a esse mundo que nós vivemos, estritamente material, imediatista, é aqui que se dá a nossa evolução espiritual. Não se dá em outro lugar. É aqui
que nós somos submetidos a provas o tempo todo. E sempre vão aparecer e aparecem aqueles que querem distorcer, né, a nossa direção. Aqueles que querem que caminhemos na direção que eles dizem ser a melhor, né, a mais verdadeira, etc. Não é por aí. Nós temos que formar, né, o nosso, a nossa opinião, né, as nossas convicções e a nossa própria fé. Então é nesse mundo material que as coisas acontecem. É aqui que nós temos que evoluir. Nós não somos, não vamos evoluir fora desse planeta nesse sentido. Aqui é que nós trata-se da nossa evolução. Então temos que estar atentos. E quando Cristo fala dos falsos profetas, daqueles que virão em seu nome falar isso e aquilo, ele está nos alertando e nos alertou, e nos alerta até hoje, né, para estarmos atentos. Daí a fala, né, de orai e vigiai. Então nós temos que estar vigilantes para não sermos enredados em falsidades. Uma coisa que nós fazemos muito pouco é analisar criteriosamente. Estou falando analisar, estou falando julgar abruptamente. Analisar criteriosamente aquele que fala. Né? Quem é essa pessoa que fala? Quais são as intenções dela? Né? Qual é a formação dela? Qual é o caráter dela? Que personalidade ela representa? Nós vimos hoje, o tempo todo, o quanto pessoas falam de Deus. Mas se você observa a prática da vida dessas pessoas, você vai ver que elas não têm nada a ver, né, com Deus. E usam slogans, né, chamativos, tipo Deus é fiel, Deus acima de tudo, etc., para enganar o povo. Nós estamos metidos num período muito caótico em termos da verdade, porque todo dia alguém inventa uma verdade. E isso, se nós não tivermos critérios na avaliação daquilo que ouvimos, daquilo que vemos, nós não tivermos uma maior consciência, nós vamos ser enganados e vamos estar atrasando a nossa evolução espiritual. Daí que vem a outra parábola do Cristo, né, da separação do joio e do trigo, aonde que o joio se mistura ao trigo. E hoje nós vivemos isso. É muito joio para pouco trigo. Daí que devemos redobrar a nossa vigilância no sentido de observar quem nos fala. Qual é o sentido? Porque essa vida material, ela se apresenta sob as máscaras, sob máscaras de vários interesses. Interesses econômicos, interesses políticos, etc. Inclusive interesses religiosos, interesses de poder. Uma coisa que o ser humano e essas instituições todas que eu falei preza tanto é o poder. O poder de dominação, o poder de manipulação. Então vejam vocês que se nós esperarmos que a sociedade como um todo ela evolua, né, no caso, até chegar à situação de que nós podemos confiar em todo mundo,
nós vamos nos desiludir e vamos perder tempo. Porque a evolução é uma coisa individual, tá? Lógico que quanto mais pessoas evoluem, mais a humanidade evolui. Mas para que isso aconteça, é preciso que nós individualmente evoluamos, né? Que nós nos tornemos mais sábios, que nós nos tornemos mais espiritualizados, nesse sentido mais profundo da espiritualidade. Que nós desenvolvamos mais valores, valores como amor, como fraternidade, como caridade, como humildade. Isso para contrapor, né, aos valores materiais, que baseiam-se no egoísmo e no egocentrismo, nessa coisa de levar vantagem em tudo. Então vejam vocês que nós estamos num limiar, né, de, de grande, digamos assim, grande movimentação no sentido das energias espirituais, no sentido da espiritualidade. Nós estamos vivendo nesse tempo e temos que prestar atenção a esse tempo para ver e entender qual o nosso papel nisso. Nós vamos continuar alimentando falsas profecias, falsos profetas, falsas narrativas, né? Preconceitos, discriminações, etc. Nós vamos continuar alimentando isso. Aquele que deseja evoluir espiritualmente não pode alimentar nada disso do que eu falei. A começar por si. É preciso começar a depurar as suas próprias verdades. E de repente você pode até ser um falso profeta para você mesmo. Você pode estar enganando a você mesmo, achando, se agarrando à superficialidade das coisas. Sempre as coisas são e serão mais profundas do que você imagina. Muito mais. E é preciso então ter esta compreensão. Outro dia eu assisti a uma entrevista de um cara chamado Marcelo Gleiser, que é um cientista e que vem adotando posturas muito diferenciadas, posturas até algumas não novas, mas posturas mais realistas na interpretação do universo e da realidade. E aí eu estava observando que as pessoas, os entrevistadores, muitos estavam ali não para entrevistá-lo, mas para questioná-lo dos seus posicionamentos, mas sem nenhuma profundidade, sem nenhuma profundidade. Apenas isso não é assim, isso é diferente, mas aí você pergunta assim, mas é diferente? Então explique o que é diferente. Porque as pessoas têm um problema de quando você resolve sair da caixinha, quando você resolve extrapolar aquilo que é o conhecido, aquilo que é, digamos assim, comum, entre aspas, normal, inclusive no campo científico, quando você resolve romper com isso, com essa normalidade, quando você resolve se declarar de forma diferente daquilo que está estabelecido, você é questionado, é criticado e tudo mais. Por quê? Porque as pessoas
na verdade, querem viver dentro de uma normalidade que elas já estão acostumadas. Elas já estão submetidas a narrativas, a padrões, a paradigmas, e não querem sair disso. Elas se sentem confortáveis ali. Assim é no esquema espiritual, religioso. Muita gente está confortável num lugarzinho desse tamanho, entendendo quase que coisa nenhuma do que está acontecendo e do que é, etc. Então, isso se incomoda quando alguém vem e faz uma leitura diferente daquilo que ela talvez nem tenha lido, tenha só ouvido os outros falarem. Então veja como é que o ser humano é. Então veja, é uma coisa, o Cristo nos alertou há 2000 anos e outros, né, outros sábios iluminados também nos alertaram há muito tempo sobre muita coisa que está acontecendo hoje nesse mundo. E o Cristo foi crucificado. E muitos outros também morreram por defenderem uma verdade que fosse diferente da tal verdade normal. Por quê? Porque as pessoas querem ficar na zona de conforto, querem ficar acomodadas, né? Não querem fazer mais nada para a sua própria evolução. Isso que é o estranho, né? Porque se nós estamos aqui para aprender, para evoluir, pai, vamos aprender e vamos evoluir. Mas muitas e muitas pessoas preferem ficar no mesmo lugar, esperando que aconteça um milagre, algo que as tire da mesmice sem que elas façam nenhum esforço. A lei do nenhum esforço, a lei do menor esforço é a que vigora entre as pessoas, em todos os aspectos da sociedade. Todos os aspectos. Aí você inclui o aspecto espiritual, religioso. Todo mundo está acomodado ali com os seus rituais, né? Com as suas obrigações religiosas, etc. Mas ninguém quer sair desse lugar. Ninguém quer evoluir nesse sentido. A maioria não quer. Se você perguntar, eles dizem que querem, mas não querem fazer nenhum movimento em direção ao conhecimento, em direção a uma rota evolutiva. E aí o que acontece? Nesse marasmo, nessa subserviência, nessa estagnação, é que surgem em todos os setores os falsos profetas. Aqueles que trazem uma narrativa velha como novidade. Tem gente que lê a capa de um livro e sai falando sobre o livro. Nunca leu o livro. Sai às vezes criticando o autor, ou então sai endeusando o autor, mas não leu o livro. Leu a capa do livro e leu um pedacinho aqui e acolá. É assim que as pessoas pensam que se obtém conhecimento. E para obter conhecimento você precisa ter mais dedicação, mais persistência, mais perseverança, mais força de vontade. Coisa que hoje as pessoas não estão tendo também, porque elas têm que estar ocupadas com seus smartphones, com as suas mensagens, com seus TikToks da vida, e elas não querem se esforçar. Por isso que se diz que nessa configuração de transição planetária, muitas dessas criaturas provavelmente vão ser remetidas a outros planos, muitos inferiores até. Por quê? Porque não estão aproveitando aqui a oportunidade de evoluir.
estão aqui na preguiça. Aliás, este é um elemento corrosivo, né, que impede qualquer evolução, a preguiça. Hoje as pessoas estão preguiçosas, exacerbadamente preguiçosas. Não querem se esforçar, não querem estudar, não querem ler, não querem nem ouvir, querem somente que aconteça um milagre, né? Coisa que os falsos profetas prometem. Percebe? Os falsos profetas prometem milagres. Milagres que nunca vão acontecer. E isso em todos os ramos ditos religiosos, tá? Não estou aqui fazendo separação nenhuma, salvo raras exceções. Existem, os falsos profetas estão por aí, principalmente com esse advento da internet. Então é mais fácil espalhar falsas ideias, falsas profecias, falsos pontos de vista, etc. As tal das fake news e fake tudo, né? Tudo falso. Mais fácil. E as pessoas, algumas ingênuas, outras nem tanto, outras preguiçosas mesmo, outras destituídas de algum conhecimento, outras ignorantes, a ignorância em todos os níveis, seguem os falsos profetas. Seguem. Nem sabem para onde, mas seguem. Se você vê o campo político, as pessoas seguem algumas criaturas que estão por aí, alguns falsos profetas, seguem cegamente, sem ter a mínima noção para onde estão indo. E aí entra um outro ponto, né? Que é essa mesma reflexão, entra um outro ponto, né? Que essas pessoas que seguem os falsos profetas, né? Os falsos narradores de todos os tipos, depois, lá na frente, vão fazer o quê? Vão se vitimizar. Vão dizer, eu não sabia. Mas ele enganou a gente. Não, você é que vive se enganando. Ninguém engana você se você não permite ser enganado. É. Então, esse é o aspecto que nós estamos vivendo. Então, um aspecto muito. Nós estamos vivendo um tempo muito propício para o surgimento, então, dos falsos profetas. Em todos os níveis. Tá? Quando eu falo falsos profetas, não é só o profeta no campo religioso, né? Os falsos profetas em tudo, na ciência, na política, em tudo. Você pode observar que você vai encontrar na internet pessoas, né, dentro desse campo da falsidade, oferecendo tudo para os outros. Cursos para ficar rico, cursos para ser próspero, cursos para não sei mais o que, e tal, e tal, e tal. Né? Meias verdades, grandes mentiras, oferecendo o tempo todo isso e muita gente embarcando. Muita gente embarcando nessas falácias todas. Agora, voltando ao campo da espiritualidade, é preciso, né, prestar atenção, é preciso vigiar, é preciso orar e vigiar, como já ensinou Cristo. E é preciso também buscar maior conhecimento para não se colocar depois na posição de vítima dos falsos profetas. No princípio dessa reflexão, eu coloquei uma fala, né, que está no Evangelho, lá, né, do Lucas,
e também acredito que no de Mateus, né? E também de Marcos, né? É essa fala né? Conhece-se a árvore pelos frutos. Ah, se as pessoas deixassem de ser preguiçosas e fossem analisar, né, a vida pregressa de muita gente que está aí, como um todo, sabe? Nas religiões, na política, em tudo, a vida pregressa, você veria, né, se aquela pessoa, se aquele personagem é digno ou não de confiança. E é interessante que esses falsos profetas que eu estou falando, de modo geral, eles estão por aí, têm os seus defensores. Têm os seus defensores. E são pessoas também da mesma índole desse ou daquele falso profeta. Então, é um emaranhado que nós estamos vivendo. E nós não nos alertamos para isso, né? Nós não nos alertamos para isso. Nós vamos levando. Vamos sendo enganados tempo após tempo e continuamos. Porque, como eu disse, a maioria do povo geral, do povo em geral, seja de classe baixa, média, alta, etc., a maioria é preguiçosa. Ela não quer saber de prestar atenção, de buscar conhecimento, buscar entendimento. Então, isso é importante a gente chamar a atenção, porque, né, é necessário esse momento de parada, esse momento para reflexão. Será que tudo aquilo que você acredita é verdade mesmo ou disseram para você que é verdade? Você tem alguma conclusão, né, sobre, digamos assim, a ação da verdade na sua vida, do que é verdadeiro? É preciso se perguntar sobre isso. Aonde que se encaixa, né, as teorias com aquilo que acontece de real na sua vida? Uma questão, por exemplo, né, a questão da fé. Aonde que acontece realmente, quando acontece ou quando aconteceu, né, a presença desta fé em sua vida? Você precisa entender isso, é preciso. Cada um de nós tem um tipo de vivência, mas se cada um de nós, tá, prestarmos atenção nas nossas vivências, nós vamos ver quando essa presença, por exemplo, do Cristo, essa presença da divindade, ela acontece em sua vida. Ela acontece N vezes, pode ter certeza, só que você não presta atenção, porque você está correndo atrás de ilusões. Você não presta atenção naquilo de real que acontece com você. Você está olhando para fora, quando deveria estar olhando para dentro. Eu posso dizer para vocês que em minha vida eu já tive 1000 mostras da presença espiritual em N mil circunstâncias, nas circunstâncias mais dificultosas, nas circunstâncias mais leves, mais sutis,
E eu não sou diferente. Todos nós, se prestarmos atenção, nós vamos compreender essa presença da divindade em nossas vidas, essa presença do espiritual em nossas vidas. Basta que prestemos atenção, basta que estejamos vigilantes, como nos ensinou Cristo. Então eu acredito que é isso que eu tinha para falar hoje, já que esse assunto, como eu disse, está há muito tempo aqui na mente e tal. Eu preciso falar disso, quando que eu vou falar? Já tive assim algumas inspirações, depois deixei passar, etc. Até mesmo sonhos, né? Sobre este assunto e algumas derivações dele. Então hoje eu estou cumprindo aqui isso, né? Cumprindo, entre aspas, essa missão de expor isso. Porque esse é o meu papel. Expor esse cadinho de verdade e verdade que eu acredito. Então eu deixo para vocês aí essa reflexão e né, paz e luz para todos e cuide-se bem por aí.